Olá, alunos! Sejam bem-vindos novamente. Eu sou a professora Marcela e estamos aqui dando continuidade à nossa disciplina de desenvolvimento sustentável. A partir de agora, você vai perceber que é uma parte um pouquinho mais teórica, tá? Um pouquinho mais específica de fato com relação ao termo desenvolvimento sustentável, ok? Então, nós veremos assim alguns dados, alguns documentos, tá? Inclusive esse, nós vamos começar pela Agenda 21, que são assim um pouquinho mais teóricos, tá? Esse material, ele tá disponível, lembrando, aí na sua agenda física, tá ok? Quem quiser acompanhar, fica à vontade. Bem, a Agenda 21. Nós já comentamos sobre essa Agenda 21 quando nós começamos a falar sobre o termo sustentabilidade, tá? Bem, as discussões sobre o desenvolvimento sustentável realizadas em fóruns, que nós já falamos aqui também quais foram os mais importantes e da onde saiu aqui essa nossa Agenda 21, tá? Foi no evento da Eco 92, ok? Lembrando, vamos lá. Bem, então o que tudo isso, o que esses fóruns multilaterais, né, o que eles ocasionaram na nossa sociedade moderna agora, nessa sociedade contemporânea? O que? A formulação de políticas nacionais. Então, o que acontece? Não só nacionais, mas também internacionais, tá? Então, o debate e os encontros internacionais, eles têm essa finalidade, tá? Além, é claro, de chamar a atenção do mundo para as questões ambientais, mas também o que? Fazer com que as populações e as nações se comprometam, tá? Com as questões ambientais, tá? Bem, e aqui, conta também com o engajamento da sociedade civil. Sociedade civil somos nós, tá? Pessoas normais e comuns, tá? Bem, a sociedade civil, ela tem o quê? Ela precisa estar engajada, porque como nós já falamos aqui, lembrando do tripé do desenvolvimento sustentável, caso a população local, principalmente, né, quando você tem uma ação, um projeto, uma implantação de uma ONG, se a população local ela não estiver inserida, isso não vai evoluir, isso não vai para frente, tá? Então, a população civil, a sociedade como um todo, ela precisa estar engajada, tá? Por isso que se divulgam, mostram, fazem campanhas, tá? E com esse objetivo. O Conceito de Desenvolvimento Sustentável, disseminado por meio do... Lembra quando eu falei para vocês que nós tivemos a primeira aula? Quando que foi usado a primeira vez esse termo sustentável, tá? Então, foi lá através do Conselho, né, Mundial de Meio Ambiente, 87, que surgiu aqui o relatório Nosso Futuro Comum, que é isso aqui, tá? Our Common Future, tá? Que isso aqui é um documento o quê? Mundial, tá? Ele é um documento internacional aí que surgiu, né, por intermédio aí da ONU, Organização das Nações Unidas, tá? Que para quê, né? Então, vocês verem, em 87 foi a primeira vez que isso foi formalizado. Implica que é possível alcançar o desenvolvimento sem destruir o meio ambiente. Então, foi neste primeiro aqui, neste documento, que trouxe à tona o quê? É preciso se conscientizar e trouxe o quê? Uma abordagem de que é possível você conciliar a exploração dos recursos naturais, obter renda e, mesmo assim, contribuir e preservar e conservar o meio ambiente, tá, pessoal? Bem, a Conferência do Rio+20, que foi em 2012, que nós já falamos aqui, tá? Que deu a origem aí também da Agenda 2015, depois 2030, nós vamos falar isso também, tá? Bem, a Conferência Rio+20 definiu a agenda de desenvolvimento sustentável para as próximas décadas, tá? Então, presta atenção. Nós estamos aqui, foi em 2012, então, em 2012 se definiu, tá? Ficou definido o quê? O que fazer nos próximos anos? Então, todo o planejamento, tá? Em termos de país, União, tá? Você tem uma prospecção. Você tem ali as metas, daqui 5 anos, nós temos a data limite para realizarmos isso. Daqui 10 anos, nós temos aí a obrigação, né, e o tempo de finalizar tal projeto. É assim que funciona, tá? Bem, o objetivo era renovar o compromisso político. Isso é importantíssimo. Como eu falei para vocês, aí a questão da implementação de políticas públicas, né, voltadas ao meio ambiente.
Então, o que que você precisa? Você precisa de um departamento sólido e estruturado para lidar com qualquer tipo de situação. Então, daí a importância do Ministério do Meio Ambiente, de um Conselho, né, Nacional do Meio Ambiente, tá? Para quê? Para ter regras, leis a serem cumpridas e principalmente, tá? Sanções, punições e fiscalização disso. Bem, compromisso político com o desenvolvimento sustentável, avaliando os avanços e as lacunas de implementação das decisões sobre o tema adotados nas principais cúpulas e abordando questões novas e emergentes. Ou seja, o que que é isso? Por que que esses fóruns e essa questão dessa discussão, elas são geralmente anuais? Porque você tem que pegar o seu planejamento antigo e ver o que que nós conseguimos fazer, o que ainda falta fazer e quais são as metas futuras, tá? E por que que preencher as lacunas e as questões emergentes, as questões que surgem, por exemplo, ano a ano, como esse ano, por exemplo, nós tivemos aí o abuso, né? E a questão da seca absurda e a questão das queimadas. Então, isso é uma questão ambiental o quê? Esporádica, de ano a ano. Tá? Então, o meio ambiente, ele é um organismo vivo, então é inesperado, você não tem como prever os problemas futuros. Por isso que há necessidade do quê? De discussão ano a ano e esporadicamente. E sempre anualmente, ok? Bem, a Assembleia Geral das Nações Unidas, tá? Aprovou o documento Transformando o Nosso Mundo, que é a Agenda 30, tá? Que esse documento, lembrando, ele foi feito quando? Aqui na Rio+20, tá? Por que Agenda 30? Tá? Porque ela vai aí com 17 objetivos, que a gente também vai falar isso, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que o mundo, né, vamos dizer assim, amparado e instigado pela ONU, tem a obrigação de tentar pelo menos cumprir 17 objetivos que foram estipulados na Rio+20, ok? Que encerrou as negociações iniciadas no Rio de Janeiro com o objetivo de formular uma estratégia global. Vocês imaginam, né? Se já é difícil às vezes na sua casa você ter as pessoas da sua casa e escolher o sabor da pizza, agora você imagina para você formular um documento desse envolvendo simplesmente todos os países, ou a maioria deles, não é mesmo? Que aí são países membros da ONU. Imagina. Então, aí existe, assim, muito estudo e muita argumentação, muita estatística, muito trabalho de pesquisa na questão para você formalizar uma estratégia global, tá? E isso exige o quê? Um comprometimento dos países membros. Então, todos os países que vieram ao evento, eles se comprometeram, eles assinaram, tá? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, diminuir a emissão de carbono, por exemplo, na atmosfera. Então, todo mundo se compromete lá a diminuir, a instalar em seus países o quê? Principalmente nas empresas, carros, todos aqueles agentes poluidores que precisam diminuir, precisam investir em tecnologia para achar uma resposta, uma alternativa para que isso diminua, tá? Bem, a próxima aula nós vamos falar o quê? Quais são esses objetivos, ok? Bem, o Rio+20 aqui, essa Agenda 30, tá? Só para ressaltar que a apostila de vocês traz isso, qual que é o principal objetivo? Porque você sabe que você tem, né? Sempre, todo trabalho que você vai fazer, você tem os objetivos principais e você tem os objetivos gerais e os específicos, né? Bem, esse documento, ele tem como prioridade a erradicar a pobreza e a fome, que é um dos, vamos dizer assim, o principal problema do mundo, que é a questão da igualdade social, tá? Então, vamos lá, a pobreza extrema e a fome. Então, se alguém te perguntar, puxa vida, a questão de desenvolvimento sustentável, a questão de fóruns, a questão de encontros internacionais, tá? A questão do objetivo Agenda 2030, tá? Quando vai falar para você, você vai falar assim, qual é o principal objetivo? A pobreza e a fome mundial, ok? Muito obrigada, bons estudos, vejo vocês aqui no próximo vídeo para a gente falar um pouquinho desses objetivos. Muito obrigada, bons estudos.